Como ler a Bíblia em 2025? Talvez em 2024 você até tenha iniciado a leitura da Bíblia, ou então nem sequer conseguiu começar, mas tem essa vontade de ter essa conexão diária com o texto bíblico, mas não sabe por onde começar, ou então não sabe como dar continuidade nesse hábito na sua vida. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para te entregar alguns passos práticos, funcionais e simples de serem realizados para que você consiga não somente iniciar a leitura da Bíblia, mas ser consistente nesse hábito na sua vida. Então, são passos que eu coloco em prática, eu tenho umas Bíblias aqui na estante, são passos que eu pratiquei lá no meu início nessa jornada e que outras pessoas praticaram e que foram muito funcionais para elas. E eu tenho certeza que vai ser não somente para a sua vida, mas como também para as pessoas que estão ao seu redor. Então não se esquece também de compartilhar esse conteúdo com cada um deles, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante. E o primeiro passo que eu tenho para te entregar aqui, a primeira dica é organização. Assim como tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa fazer o que a gente precisa se organizar para criar um novo hábito, para realizar uma atividade. Então, com a leitura da Bíblia não é diferente. Você precisa ter a clareza de qual vai ser o momento no seu dia que você vai ler a Bíblia. Eu sei que existem dias e dias, rotinas e rotinas, mas você ter essa clareza é muito importante porque isso facilita o seu comprometimento. Quando você deixa muito aberto, as várias atividades do dia vão te sobrecarregando e isso faz com que você acabe deixando de lado certas tarefas. Então, por exemplo, a leitura da Bíblia muitas vezes é negligenciada porque no lugar de ler a Bíblia você acaba fazendo outra coisa. Então tenha essa organização. Eu, por exemplo, leio a Bíblia logo depois de tomar café da manhã, então eu tenho um bloco dentro do meu dia, um bloco de tempo específico destinado para a leitura da Palavra de Deus. E você pode fazer o mesmo. Entenda a sua rotina, encontre qual é o melhor horário para você e se comprometa com esse horário. Você ser organizado, com certeza, vai te ajudar. Segundo ponto, segundo passo extremamente importante, depois que você entende a sua rotina, se organiza em questão de tempo, é você ter um certo cuidado em relação à Bíblia propriamente dita. E por que eu falo isso? Porque durante muito tempo eu não sabia da existência de diferentes versões bíblicas. E isso com certeza vai te ajudar, porque existem versões que são um pouco mais antigas. E isso faz com que a tradução, ou seja, o texto propriamente dito, seja um pouquinho mais difícil de ser compreendido. Porque as palavras utilizadas ali são de um idioma, um vocabulário um pouco mais antigo. É aquela famosa cena onde você abre um texto bíblico e você lê e não consegue entender nada do que está escrito ali, porque o texto em si é muito difícil. Porém, com o passar do tempo, esses textos são atualizados, de modo que o significado original do texto não seja modificado, mas o vocabulário seja atualizado. Dessa forma você consegue ler a Bíblia de forma muito mais simples, acessando um vocabulário que é muito mais semelhante àquele que nós utilizamos realmente no nosso dia a dia. Se torna algo muito mais fácil de você ler e principalmente compreender. Então se atente à versão da Bíblia, tradução da Bíblia que você usa. Eu gosto muito da Nova Almeida atualizada, que é a NAA. E também tem a nova versão internacional, que é NVI. Você pode dar uma olhada nessas duas versões ou até mesmo instalar o aplicativo aí da Bíblia no seu celular e testar diferentes versões, encontrando dessa forma qual é melhor para você. Terceira dica, terceiro passo prático que eu tenho para te dar. E para falar desse passo, eu vou até pegar uma Bíblia aqui, ó, para te mostrar. Quando você pega a sua Bíblia, você vai perceber que ela tem duas divisões, né? Isso aqui é muito básico. Então a gente tem o Antigo Testamento e a gente tem o Novo Testamento. Ó. Temos aqui uma página onde tem a divisão do Novo Testamento. Se você está iniciando a sua leitura bíblica, se você está tendo seus primeiros contatos com a Palavra de Deus, eu aconselho que você inicie a sua leitura pelo Evangelho que foi escrito segundo Mateus, que é o pontapé inicial do Novo Testamento. O Evangelho escrito segundo Mateus vai narrar a história de Jesus Cristo e vai ser o primeiro de 4 evangelhos. Então a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João que narram a história de Jesus aqui na Terra. E eu acredito que essa é uma forma muito legal de você começar a sua leitura bíblica, porque você já se conecta com a história de Jesus, que é o ponto central de tudo aquilo que acontece nos textos, e realmente é uma leitura muito mais fluida. Então eu tenho certeza que você começar lendo o Novo Testamento através do Evangelho escrito segundo Mateus vai te ajudar bastante. Então lê o primeiro Evangelho, depois lê o segundo, o terceiro, o quarto, finaliza, sabe? Junta essa leitura toda, realmente entenda quem Jesus é de forma intencional e a partir disso sim você vai lendo os outros livros. Essa é uma dica que funcionou muito para mim e que também
funciona para várias outras pessoas, eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Quarta dica, muitas pessoas me perguntam a respeito de Bíblias de estudo, então eu tenho algumas Bíblias aqui, tá? Essa é uma Bíblia de estudo bem grande, tem bastante anotação e marcação, porém eu quero te trazer uma dica diferente aqui, que é o quê? Eu decidi, de certa forma, tornar acessível esse conhecimento para as pessoas, porque uma Bíblia de estudo como essa costuma custar em torno de 220, 240 reais. Então o que eu fiz? Eu decidi criar um aplicativo da Bíblia, né? Algo como se fossem cartões interativos para que você possa estudar a palavra de Deus. Igualzinho está aparecendo aqui, ó. Então esse daqui é o mapa bíblico do Antigo e também do Novo Testamento. Então caso você queira estudar a Bíblia através desse material, a gente tem aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aí você tem vários cartões de estudo. Para quê? Para que você consiga vir aqui, por exemplo, e clicar na informação e estudar através de um texto muito prático e didático os principais tópicos de cada livro. Tá? Então esse é o material que eu desenvolvi e o link, caso você tenha interesse de realizar a inscrição e acessar esse material, vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Tá? É uma forma muito simplificada para você começar a estudar o texto bíblico e principalmente acessar as principais informações tanto do Antigo como também do Novo Testamento. E o quinto ponto que eu tenho para te entregar aqui, que talvez seja o mais importante de todos eles, é que você precisa entender que a Bíblia não é um livro comum. Logo, todos esses livros que eu tenho aqui na estante são completamente diferentes da Bíblia. Eu não gosto nem de dizer que a Bíblia é um livro, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a somatória de tudo aquilo que Deus queria nos comunicar e que Ele realmente colocou aqui dentro desse livro. Então a gente tem aqui tudo aquilo que o Senhor quer nos direcionar, tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, e por conta disso nós precisamos entender que a Bíblia também exige o exercimento, né? Exige a nossa compreensão, não somente intelectual, mas também a nossa compreensão espiritual, de modo que você exerça também a sua fé. Então a W. Tozer ele vai trazer no seu livro Homem, o Local Onde Deus Habita, exatamente essa explicação, que para que você consiga ler a Bíblia, para que você consiga viver a Bíblia, você precisa ter a compreensão de que ela é a palavra de Deus. Somente assim você vai conseguir compreender as profundezas de cada texto bíblico e principalmente acessar os principais tesouros que estão escritos ao longo de cada capítulo e versículo. E é por isso que eu aconselho que você sempre esteja em oração. Ore pedindo direção a Deus para que Ele possa te ajudar na leitura e para que Ele possa também abrir os seus pensamentos e a sua compreensão em relação àquilo que está escrito naquele texto. Se você seguir esses 5 passos, eu tenho certeza que você vai conseguir ler a Bíblia todos os dias e mais do que isso, vai conseguir também viver e praticar a palavra em cada dia da sua vida. Esteja disposto não somente a ler, mas como também refletir e exercer tudo aquilo que você aprende na palavra de Deus dentro da sua vida, dentro da sua rotina, tá? E se por acaso você desejar acessar um material ainda mais profundo a respeito disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um podcast que eu gravei com um pastor aqui da minha igreja, conversando sobre esse assunto. Assiste esse podcast de 1 hora, que com certeza ele vai ser muito edificante para a sua vida e vai te trazer ainda mais aprofundamento a respeito desse assunto. Agora comenta aqui abaixo se em 2024 você conseguiu ler algum livro completo da Bíblia e se em 2025 essa sua meta se mantém. Eu espero que, em nome de Jesus Cristo, você possa ler muito a Bíblia e que você possa viver a palavra de Deus, porque ela é o firme fundamento das nossas vidas. Que Deus abençoe, ilumine o seu caminho e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Leia Livros.